inteligente. E como ele fez o evangelho, ele escreveu esse evangelho voltado para os gentios, porque ele era um gentios, ele escreveu para os gentios, para os gregos e para nós. Então eu achei conveniente pegar essa parte falada com Lucas, porque ele é muito específico no que aconteceu lá na cruz do Calvário, no que diz respeito aos ladrões, aqueles homens que foram crucificados com eles. Irmãos, vocês sabem por que foi uma crucificação? Poderia ter sido outro tipo de morte, mas porque a crucificação naquela época era o último estágio da condenação. Então, quando uma pessoa cometia um crime muito grave, quando aquela pessoa estava assim fora dos padrões de crime, a condenação dele era a crucificação. Então, Jesus foi destinado, foi condenado à crucificação. E os 2 ladrões também. Porque os 2 ladrões já tinham feito de tudo. Eles eram não simples ladrões, mas eles tinham roubado, matado, enganado, tomado coisas das famílias, já tinham sido envergonhado pessoas, eles já tinham passado de todos os limites que a lei permitia. Então eles foram condenados à crucificação. Mas, irmãos, um fato muito interessante: quando Jesus chegou lá nesse monte chamado Caveira, os ladrões já estavam lá. Provavelmente eles teriam sido crucificados todos ao mesmo tempo, mas era um cenário dramático, um verdadeiro filme de terror. Talvez nós nunca possamos imaginar a coisa horrenda que estava naquele cenário. Irmãos, imaginem bem, Jesus Cristo chegando, Cirineu carregando a cruz dele, porque ele já não mais conseguia carregar, porque ele caiu pela viagem, ele estava todo machucado, ele tinha sido antes chicoteado, ele tinha sido cuspido, maltratado, apanhado. Jesus recebeu em sua cabeça uma coroa de espinho. Essa coroa de espinho que fica cravejada na cabeça de Jesus por todo o trajeto que ele fez até chegar lá. Era uma cena horrorosa. Jesus devia estar banhado em sangue. Devia não, com certeza ele estava banhado em sangue. Imagina, irmãos, quando a gente toma um tombo qualquer ou bate a cabeça, a gente sente uma dor de cabeça, um corte, que as crianças quando caem, dão um cortezinho na cabeça, sai tanto sangue. Vocês imaginam uma coroa toda em espinho, cravejada na cabeça de Jesus? Aquele sangue ele jorrava sem parar. Era uma cena horrorosa. E os ladrões estavam vendo isso. Não só os ladrões, mas todo aquele cenário. Estavam os príncipes, estavam os sacerdotes, estavam os soldados, estavam ali as famílias de Jesus, os discípulos, tinham os curiosos, os que estavam torcendo para que a desgraça acontecesse. Tinha muita gente observando aquele cenário. Mas junto com Jesus estavam os 2 ladrões. Olha só, o tempo todo eles estavam observando Jesus. E uma coisa muito interessante aconteceu, que o quadro daqueles ladrões começaram a mudar. As coisas começaram a ficar diferentes, porque, irmãos, aonde Jesus chega, junto com ele chega o quê? A graça de Deus. Junto com Jesus chega o quê? A salvação. Junto com Jesus chega o quê? A misericórdia. Chega o amor. Então não era diferente. Apesar de ele estar levando com ele todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as nossas doenças, tudo de ruim que nós temos,
ele estava levando com ele estava levando sobre aqueles que já tinham passado, e ele estava levando sobre nós que ainda chegaríamos. Ele levou tudo sobre ele. Então vocês imaginam que situação, que cenário, que coisa deplorável, que filme de terror. É o que os ladrões da cruz estavam vendo, é o que eles estavam assistindo. E acontece um fato extraordinário. Depois que Jesus foi pregado na cruz, que a cruz foi levantada, Jesus olhou para todos que estavam ali, os que o condenaram e os que colocaram ele na cruz, e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, sabe o que Jesus fez aí com essa frase? Jesus intercedeu, perdoou e redimiu todas aquelas pessoas que estavam fazendo mal contra ele. Naquele momento, até contra aqueles soldados, Jesus já estava levando aquele pecado sobre ele. Olha que coisa profunda, irmãos. Naquele momento, a responsabilidade que Jesus estava levando sobre ele era uma coisa inimaginável. Nós não temos condição de pensar sobre isso. E quando Jesus perdoava eles, os ladrões estavam vendo, os ladrões estavam ouvindo e prestando atenção naquela situação. Um dos ladrões, um deles, alguns historiadores nos dizem que foi o mal, foi o da esquerda, o bom foi o da direita. Alguns historiadores dizem isso. Enfim, o ladrão da esquerda, o que ele fez? Ele olhou para Jesus, viu aquela situação, viu que Jesus tinha perdoado aquelas pessoas que faziam mal com ele, estava ouvindo os bochichos de por que Jesus estava sendo crucificado, né? Porque tudo isso estava acontecendo ali naquele cenário. E ele falou para Jesus o quê? Vamos lá, no versículo 39, para a gente saber o que ele falou. E um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemaram dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então veja bem, o ladrão da esquerda virou para Jesus e falou assim: se você for filho de Deus mesmo, de verdade, salva-te e salva a nós também. Olha o que ele fez. Primeiro, ele não creu. Claramente a gente entende que ele não cria que Jesus era o Filho de Deus. Ele, daquela forma, ele também estava debochando, ele também estava zombando. Então ele falou aquilo com Jesus, dizendo o seguinte: é mesmo Filho de Deus? Então tira a gente daqui, nos salva, nos dá essa oportunidade. Ele fez, irmãos, como muita gente que a gente conhece, se aproxima de Jesus porque tem interesse comum, porque quer que Jesus faça alguma coisa de extraordinário na sua vida. Tem muita gente, nós conhecemos pessoas assim, e muitas das vezes a gente percebe que isso são coisas que acontecem que as pessoas não, às vezes elas nem sabem que o primeiro impacto delas em relação a Jesus foi esse, de se aproximar de Jesus porque tinha algum tipo de interesse, e depois viu que Jesus não fez o que ele quis. O que aconteceu com o ladrão da cruz foi isso. Jesus não fez o que ele quis. Jesus fez o que ele quis? Não, não fez. Então o que aconteceu? Falei? Não é nada. Que filho de Deus o quê? Que isso tem poder o quê? Mas irmãos, Jesus carrega por si graça. Com todo aquele sofrimento, ele carrega por si graça. O Espírito Santo era sobre a vida dele.
estava ali naquele momento, pelo menos antes de se consumar os fatos, ele estava ali. Aí, irmãos, o que acontece? O ladrão da direita, o que o ladrão da direita imediatamente fez? Vamos ver, versículo 40. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Irmãos, olha que fato extraordinário. Quando ele repreendeu o amigo, ele falou assim: como que você pode falar isso de Jesus? Como que você pode falar isso desse homem? Nós estamos aqui, mas nós merecemos. O que ele fez aí, quando ele falou essa frase em público, para todo mundo ouvir? Ele estava reconhecendo o seu estado de miséria. Naquele momento ele sabia que ele era um miserável. Ele sabia que tudo que ele tinha feito até ali era errado. Ele viu que aquele amigo dele, que estava parceiro com ele em todas as situações, não era tão amigo assim. Sabe por quê? Porque aquele amigo estava com ele em que momento? Nos momentos que ele estava roubando, no momento que ele estava enganando, no momento que ele estava envergonhando a família, no momento que ele estava trazendo tristeza para os pais dele, no momento que ele estava fazendo coisas que não condizem na sociedade. A sociedade já tinha abandonado, ele vivia andando pela escuridão, porque se ele é ladrão, bandido, assassino, ele não podia viver nas claras, ele não podia viver na luz, então ele já andava pela escuridão. E o amigo parceiro, o amigo com ele, e ele percebeu nesse momento que ele não era seu amigo, porque se ele fosse seu amigo, ele não tinha carregado ele para a margem da sociedade. Ele não tinha carregado ele para viver uma vida tão desgraçada como era que ele vivia. Mas ele enxergava isso antes, irmãos? Ele enxergava isso antes? Não. Ele só começou a enxergar isso quando ele teve um encontro com Jesus. Foi naquele momento do encontro com Jesus que ele começou a enxergar essa situação, que ele viu que ele não era nada. É desse jeito que funciona, irmãos. Nós não somos nada. Nós não temos, irmão, nada de nós mesmos. Amém. Tudo que nós somos, tudo que a gente faz, os nossos talentos, os nossos dons, a forma que um fala, a forma que o outro canta, a forma que... é Deus. Aleluia. É tudo Deus. Amém. É Ele que faz nas nossas vidas. É uma batalha diária. É nós com a nossa personalidade e Jesus com o seu amor e misericórdia e graça. É nós com o nosso jeito, é Ele tentando mudar. É nós com a nossa arrogância e Ele tentando nos mudar. Sabe por quê, irmãos? Porque é necessário que nós sejamos santos para morar no céu. E naquele momento, lindo e maravilhoso, o ladrão da direita percebeu isso e reconheceu a sua miséria humana. Que tipo de ser humano ele era? E repreendeu o amigo. Não para por aí. Ele continua. Depois que ele repreendeu e reconheceu o seu estado de miséria, ainda continua. No versículo 41, ele diz assim, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este homem nenhum mal fez. Olha só, irmãos, naquele momento ali, na cruz, quando ele olhou para Jesus, ele adivinhou que Jesus não tinha feito mal algum? Não. O Espírito Santo revelou para ele que Jesus não tinha feito mal algum, porque de outra forma ele falaria isso? Por que ele falaria? Se até então ele não estava nem preocupado se Jesus existia, talvez ele já tinha até ouvido falar de Jesus, mas ele não estava preocupado.
Mas naquele momento, alguma coisa muito maravilhosa aconteceu dentro daquele homem. Alguma coisa surpreendente da parte de Deus aconteceu com aquele homem, que mudou radicalmente a maneira dele pensar, a forma dele ver a vida, dele ver as coisas como ela acontecia. E ele disse com as palavras dele: nós estamos aqui porque nós merecemos, nós fizemos. Claro, irmãos, ele teve a consciência de que se você comete um crime, você tem que pagar por ele. Ele teve que pagar pelo seu crime. Ele estava ali, ia ser morto, mas tudo bem, ele realmente fez. Mas ele reconheceu que Jesus não havia feito. Então, irmãos, o que aconteceu com esse homem? Aconteceu arrependimento. Olha que coisa tremenda. Primeiro, ele reconhece seu estado de miséria. Depois, ele se arrepende de tudo que ele fez. Ele fica envergonhado. Ele fica envergonhado. Irmãos, eu não vou falar aqui para vocês de santidade, porque a palavra de Deus nos diz que santidade é algo a conquistar todo dia. Ninguém se converte e fica santo, não. Aceitei Jesus, me converti, agora sou santo. Se fosse assim, nós estávamos tudo morando no céu já há muito tempo. Não é isso que acontece. A santidade nós vamos buscando ela todos os dias. Como que a gente faz isso? Vai corrigindo um defeitinho aqui, um defeitinho acolá, uma coisinha aqui, uma coisinha acolá. E a gente vai indo, buscando santidade. E morremos sem ser santo. Olha só, que trabalheira que é. Mas tudo bem, nós estamos buscando, glória a Deus por isso. Estamos buscando a cada dia, glória a Deus por isso. Mas o que aconteceu com esse ladrão? Ele não virou santo imediatamente, também não. Mas ele teve o auxílio do Espírito Santo na vida dele, para perceber que ele podia até naquele momento perder o corpo dele, mas que o espírito dele ia ser salvo para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Meus irmãos, é isso que é interessante na nossa vida, que nossa santidade, ainda que ela não venha instantaneamente, nós estamos salvos em Cristo Jesus. Olha que coisa gloriosa, olha que reconhecimento maravilhoso. Salvos em Cristo Jesus, todos nós vamos morar na glória com o Senhor. Mesmo que haja algum percalço, às vezes você vai indo, dá um passo gigantesco em caminho à santidade, aí depois dá um passinho para trás. Nós somos humanos, irmãos. Nós somos humanos. E humano erra, deixa furo, comete erros, faz coisas que não agradam a Deus, pensa coisas que não agradam a Deus, fala coisas que não agradam a Deus. Mas nós estamos no caminho. Nós só não podemos sair do caminho. Aleluia. Então, ele primeiro se arrependeu, ele primeiro reconheceu seu estado de miséria, depois ele se arrependeu. Isso tudo, irmãos, ele fez falando. Todo mundo ouviu. Ele fez falando. Ele continua. Ele olha para Jesus. Eu imagino essa cena, irmãos. Eu imagino essa cena. Ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, Deus, o Espírito Santo era tão presente com aquele ladrão, que ele chegou a perceber que Jesus tinha um reino, que Jesus era rei sobre todas as coisas. Ele sabia, ele percebeu, ele entendeu. Assim como nós, que reconhecemos que Jesus é rei, que
que Ele é soberano sobre todas as coisas, que não há outro como Ele, só Ele é a glória, é a honra e é o louvor, porque Ele é maravilhoso. Então, irmãos, Jesus respondeu para esse homem, depois de tudo que aconteceu. O cenário do lugar mudou, irmãos? O cenário mudou? De lá mudou? Continuava a mesma coisa. A família de Jesus chorando, os amigos chorando, Jesus sentindo muita dor, muitas câimbras, todo sujo de sangue, aquela coroa machucando a cabeça dele, o sangue escorrendo pelo rosto, várias moscas rodeando aquele sangue, e ele numa perturbação sem precedente, e os soldados zombando e passando vinagre na boca dele e debochando, e o cenário não mudou. Mas o que mudou? O que mudou, irmãos? Mudou a maneira daquele homem olhar para Jesus. Aquilo que foi tremendo, a forma pela qual ele olhou para Jesus e viu que maravilhoso é esse homem, que coisa linda é. Ainda que eu perca o meu corpo, ainda que eu não precise mais do meu corpo, o meu espírito está com ele e vai viver eternamente. Aleluia, glória a Deus. Então foi isso que aconteceu. E Jesus, num gesto lindo, Jesus olha para ele e diz: em verdade te digo que hoje, não amanhã, depois, hoje estarás comigo no paraíso. Ai, irmãos, que coisa gloriosa. Ele teve a certeza da salvação porque ele ouviu o próprio Jesus falar com ele. E no momento da morte, ele morreu, mas a alegria da salvação foi com ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o Jesus da nossa salvação. Glorificado foi que ele resistiu, esteve naquele lugar, sofreu e morreu por mim e por você, pelos nossos pecados. Mas, irmãos, uma coisa, que se essa palavra pudesse ter um tema, esse tema seria: como olhar para as perspectivas da salvação. Eu quero só dizer para você nesta noite, que nós já estamos até caminhando para o final, eu quero dizer para vocês o seguinte: Jesus leva a salvação aonde ele vai, mas nós precisamos parar de olhar para as pessoas e achar que não tem jeito. Nós precisamos parar de ver aquela vizinha, aquele vizinho, aquele amigo, aquela mãe, aquele pai, aquele irmão, aquele filho, aquela filha, e achar que não tem jeito. Se a plateia da crucificação fôssemos nós, o que nós falaríamos a hora que nós vimos aqueles dois ladrões crucificados do lado de Jesus? Claro, tem que morrer mesmo. Tá certo? Que salvação, não é salvação? Olha o que ele fez. Jesus, vai lá, hoje o David até falou isso aqui na escola bíblica, vai lá nas famílias de quem ele roubou, nas famílias de quem ele matou, na família de quem ele assassinou. Vai lá pregar o evangelho para poder ele salvar. Ele não merece. Oh, irmãos, a Bíblia diz que não foi instituído sobre nós juízes. Não foi. Nenhum de nós devemos ser juiz. Muito pelo contrário, nós devemos clamar ao Senhor. Nós precisamos pedir ao Senhor: Deus tenha misericórdia daquela pessoa, porque no momento ímpar ele pode se converter, ele pode enxergar Jesus, ele pode perceber que Jesus é maravilhoso, que Jesus é único, que Jesus é soberano, que a graça invade o ser, exala. Foi o que aconteceu quando Jesus chegou naquele lugar. A graça
invadiu aquele lugar. Um ladrão não percebeu isso, mas o outro se derramou na presença de Jesus. O outro se entregou a Jesus. Então, irmãos, vamos aprender a confiar em Deus, porque se meu filho está afastado dos caminhos do Senhor, ele vai voltar. Vai voltar. Se o meu irmão está afastado dos caminhos do Senhor, ou talvez no caso da minha família nunca conheceu Jesus, ele vai conhecer. Ele vai voltar, sabe por quê? Porque Jesus sobre a minha vida tem uma promessa, sobre a vida de cada um de vocês tem uma promessa, que está lá em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Creia e será salvo tu e tua casa. Ninguém vai ficar de fora. Ainda que seja tão difícil de acreditar que isso vai acontecer, ninguém vai ficar de fora. Glória a Deus, aleluia, aleluia. É difícil, mas ele não vai ficar de fora, nem que for como ladrão na cruz. Nos 45 minutos do segundo tempo, ele vai reconhecer Jesus como seu único e soberano Salvador. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Você nessa noite, você vai pronunciar o nome da pessoa, ou o nome das pessoas que você quer que Jesus salve. Sabe por quê, irmãos? Porque o ladrão da cruz falou alto. Ele falou para todo mundo ouvir. Então nós vamos falar a mesma coisa. Nós vamos falar alto para todo mundo ouvir. Quem que nós queremos que Jesus salve na nossa casa, na nossa família, no nosso vizinho? Quem você tem necessidade de ver com você aqui congregando a palavra de Deus? Quem que você tem necessidade de ser seu parceiro junto com Jesus aqui na casa de Deus?